Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado, o arquiteto José António Lopes. Bom dia, bem-vindo. Hoje começando pela revista de imprensa, por uma edição especial que acompanha o Diário de Notícias. Não é todos os dias que temos um jornal a celebrar 150 anos e a passar em retrospectiva os momentos que acabam por marcar não só a história do jornal, mas também do próprio país. Sim, sem dúvida. Permita-me só que dê os bons dias a todos os ouvintes e aos telespectadores da RTP e que saúde em particular a RTP por esta iniciativa de convite ao comentário da notícia, em particular convidando profissionais que são de facto um ponto de vista sobre as diversas sensibilidades do mundo atual e por isso muito obrigado pelo convite. De facto, o Diário de Notícias celebra 150 anos de vida, é de facto um marco no jornalismo em Portugal e com esta edição especial eu não queria deixar de celebrar neste momento esta oportunidade e esta efeméride. É sem dúvida uma referência e como em jeito de comentário à restante concorrência, a primeira página desta edição especial salienta o que de facto há de meritório na história do jornal. Sr. Arquiteto, olhando para os outros assuntos que marcam a atualidade e começando por uma notícia que é destacada pelo público, há pouco referiu a forma como os diferentes convidados gerem as notícias que escolhem, muito próximo da sensibilidade que têm profissionalmente. É o que acontece com esta notícia do público. É uma boa notícia para o Porto? A aposta na reabilitação urbana continua? É uma boa notícia para o Porto. É uma notícia que de facto evidencia uma postura deste Executivo e de quem o representa. Nesta notícia, obviamente, está destacado o Sr. Vereador, o arquiteto Manuel Correia Fernandes, mas eu destacaria, obviamente, também o Sr. Presidente da Câmara. De facto, esta notícia é emblemática de uma postura que importa implementar. Não é olhar para as cidades e para os seus centros históricos, mas e no caso em particular do Porto, perceber que a cidade é mais que um centro histórico e deve-se ter em conta um conceito que é o da cidade histórica. E a cidade histórica é, de facto, um conceito territorial muito mais alargado e muito mais rico do que o centro histórico tido como nós o conhecemos. De facto, esta questão da reabilitação urbana é, nomeadamente, citando os termos da lei, é um desígnio nacional, porque não só porque representa um património que urge reabilitar, que urge conhecer e, portanto, tornar público e, portanto, valorizar, mas também porque as nossas cidades têm em si mesmo um imenso potencial no fundo, de intervenção dos agentes económicos, não só na valorização turística, que hoje é uma realidade, escusado será comentar o caso do Porto, que é um caso de sucesso mundial, mas também do ponto de vista estritamente económico, bastando dizer que o mercado da reabilitação hoje representa cerca de 6,5% da atividade da construção, e a média europeia anda na ordem dos 37%. Ou acaba por reabilitar também o comércio, de alguma forma. A economia geral. Tem uma ligação muito estreita com aquilo que é a vida do comércio e dos negócios também no centro das cidades? Sim, a vida de todos nós. O próprio usufruto da cidade se faz pela riqueza do seu património e dele enquanto reabilitado e usufruível. Enquanto arquiteto, pensa as cidades não só em matéria de reabilitação, mas também naquilo que o futuro nos apresenta. Escolhe também uma notícia do Diário Económico. As autarquias que já pensam as cidades com vista ao futuro acabam também por conseguir, em matéria de sustentabilidade, melhores resultados? Sem dúvida. Esta notícia do Diário Económico eu escolhi a título de repto para se conseguir falar de outras coisas. Obviamente que ela vem muito alicerçada numa série de dispositivos mais ou menos tecnológicos associados àquilo que é designado por cidades inteligentes, mas eu evidenciaria aqui nesta notícia algo que está aqui na segunda coluna e mais
mais em pleno corpo da notícia e que se prende com o facto de haver outros objetivos associados às cidades inteligentes. Isto promove uma visão da cidade mais próxima daquilo que eu falava há bocado e que é dos valores e da cidadania. Ou seja, aqui no corpo da notícia se fala a certa altura que um dos objetivos é a inclusão. Esta questão levanta, obviamente, traz próximo aquilo que são as soft skills das cidades, ou seja, tentar, não por intermédio do artefacto tecnológico, fazer valer a inteligência de uma urbanidade, mas sim por todos aqueles fatores que induzem qualidade e, enfim, cidadania, ou usufruto, o pleno usufruto da cidadania. A questão da acessibilidade é uma questão essencial, que eu, independentemente de ver bem tratada nestas questões de mais ou menos tecnologia associada ao ambiente urbano, vejo também tratada ao nível de outro tipo de conceitos, nomeadamente que estão expressas em preocupações como a Associação Salvador ou a ACAP, enfim, associações com quem eu tenho alguma proximidade e que julgo que são tradutíveis no ambiente urbano mediante um bom projeto, um projeto de qualidade, um urbanismo sensível em favor de todos. E esta inclusão é uma inclusão não só da acessibilidade física, mas da sociedade, da acessibilidade, enfim, à informação, ao próprio conceito de comunidade. À própria cidade. E olhamos sempre muito para o conceito de acessibilidade ou mobilidade, muito centrado nos últimos anos ou nas últimas décadas nos cidadãos portadores de deficiência, mas temos centros urbanos povoados por muitos idosos, onde a matéria da acessibilidade muitas vezes, ou a falta de mobilidade, os priva desse sentido de comunidade também. Podem as cidades inteligentes trabalhar mais nesse sentido? As cidades inteligentes deveriam atentar a esse tipo de preocupações. De facto, como coloquem muito bem, em algum momento da vida todos nós temos condições à nossa acessibilidade ou à nossa mobilidade. Seja porque tivemos um acidente, partimos uma perna, seja porque transportamos uma carga ou porque transportamos o nosso filho num carrinho de bebé. Portanto, ou pela simples, enfim, idade que a todos vai afetar. Portanto, esta questão da acessibilidade não é uma questão limitada à deficiência permanente, mas sim à incapacidade que todos nós temos, de alguma forma, ou de perceber uma mensagem, ou de ler um sinal, ou de, enfim, transitar um obstáculo arquitetónico. Portanto, esta questão da acessibilidade é, de facto, uma questão de cidadania de todos. A acessibilidade disto muitas vezes, e o design inclusivo trata disso com mestria, é de todos para todos. Ou seja, não é para alguns, não é privilegiando alguns, é incluindo todos no mesmo problema. Todos somos todos nós mesmo, literalmente. O ano está a chegar ao fim. O último tema que escolhe tem precisamente a ver, não com a retrospectiva 2014, mas com a perspectiva 2015, e escolhe aqui um tema centrado nos desejos de alguns cidadãos para o próximo ano em concreto. Sim, é mais uma vez uma oportunidade para, à minha parte, também formular alguma reflexão sobre o ano 2014 e enfim, estabelecer alguns votos para 2015. De facto, eu acho que a tónica de 2014, na área destas questões que tenho vindo a trazer, se prendem com algumas preocupações. Desde logo na reabilitação urbana, com a publicação de um decreto-lei em abril, que promove algumas condições excepcionais aos processos de reabilitação, o que me parece muito positivo. Obviamente que este enquadramento especial que a reabilitação de edifícios destinados à habitação, nomeadamente, pode ter, traz consigo responsabilidades. E essas responsabilidades são dos técnicos que estão habilitados e que têm competência reconhecida para intervir no projeto de arquitetura, nomeadamente os arquitetos. Estes processos de reabilitação e estes regimes excepcionais e temporários que vigoram trazem, e isto já é uma preocupação para 2015, que não queria deixar passar, trazem uma preocupação, que é a revisão que está em curso da lei que enquadra as competências e a titularidade da execução de projetos de arquitetura e de engenharia em Portugal, que é a Lei 31/2009, 3 de julho,
de 2009, portanto, que está a terminar o período de transitório de 5 anos e, como tal, entendeu o legislador promover a sua revisão ou a sua revogação. Esta é uma lei, de facto, nuclear para o enquadramento das profissões que estão relacionadas com o projeto urbano, seja arquitetos paisagistas, sejam engenheiros civis, sejam os arquitetos propriamente, e é uma lei que enquadra a qualificação profissional exigível. O que é que, só muito sinteticamente, o que é que ela representa? Ela representa, de facto, um marco na democracia portuguesa, porque foi a primeira iniciativa civil traduzida no corpo da legislação portuguesa. Decorre de um movimento civil com mais de 55 mil assinaturas, que em 2009 promoveu a lei e enquadra, como vos disse, as competências exclusivas, nomeadamente dos arquitetos, para a realização de projetos de arquitetura. Traduz o que são as diretivas europeias para a área, portanto, está em linha com o que melhor se faz em prática na Europa, e a revisão que está em curso incorre no risco de voltarmos 40 anos para trás no processo legislativo, voltando a um tempo em que, por falta, obviamente, de técnicos, valia quase tudo, não era? Espero então que 2015 traga uma revisão que seja clara na separação do que são funções aos arquitetos, o que é dos arquitetos, neste caso, a arquitetura aos arquitetos. Direito à arquitetura. Arquiteto José António Lopes, agradeço-lhe a presença neste jornal. Muito obrigado. Um bom dia. Muito bom dia.